Deus trouxe uma palavra. E é tão lindo como que Deus age, né? Eu tenho tanto amor por esse Deus, pelo cuidado que Ele tem conosco. A própria palavra diz que Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas fragilidades. Deus é um Deus que Ele nunca vai colocar sobre você algo que você não possa carregar. E é tão interessante que se você for ler ali as leis, quando o Senhor estava dando as leis a Moisés e ao povo, teve uma parte que eu estava lendo, eu não vou saber o endereço aqui para te falar, mas eu achei tão lindo que Deus falou: olha, aquilo que eu estou colocando, estou propondo a vocês, não é difícil demais. Um Deus que respeita as nossas fragilidades, aquele que fala conosco na nossa língua. Se eu pudesse dizer algo de Deus para você, é que Ele vai falar na sua linguagem. Sabe, quando a mãe tem que descer, quando a criança é pequena, eu tenho uma filha de 5 anos, e às vezes eu tenho que descer para olhar nos olhos dela e falar a altura dela. E às vezes até as próprias perguntas que ela me faz. Esses dias eu falei assim para ela: filha, porque eu estou sempre plantando nela palavras de afirmação, porque as palavras de afirmação fazem o propósito florescer no coração das pessoas. Quando você afirma a identidade de alguém, você está fazendo aquela pessoa florescer no propósito dela. E eu falei: filha, você me surpreendeu, você é corajosa, você é surpreendente. E ela falou assim para mim: mãe, o que é ser surpreendente? O que é ser surpreendente? E eu pude explicar para ela na linguagem dela, não na totalidade do que é ser surpreendente, mas dentro da linguagem que ela podia entender. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós fazemos perguntas para Deus, e Deus consegue respeitar os nossos limites e nos fazer entender lá na linguagem dEle aquilo que Ele está querendo falar. E essa palavra foi assim. Foi uma semana tão difícil, gente. Minha filha ficou doente, com febre alta, pequena. E até nessa questão que eu falei que ela foi muito corajosa, foi que ela tirou sangue e não chorou, fez um exame de laboratório e não chorou. E a minha semana foi tão corrida. Eu sei que muitas mulheres podem se identificar comigo, que apesar de estarmos em casa, parece que as coisas dobraram, né? Tantas coisas que nós temos que fazer. Não sei se para você também é assim. Parece que a louça, né, gente? Que ela, sei lá, a louça é casada, a pia é casada e dá filho direto. É um prato, parece que você lava um prato, daqui a pouco tem 3. E é engraçado que quando você está terminando a louça, sempre vem um colocar uma xícara a mais, um prato a mais. E são dias tão cansativos. E eu não sei para você, mas para mim, às vezes, para tirar o meu tempo com Deus, sozinha, é uma luta. Tem que haver até uma programação, né? Você tem que fazer ali um jogo de cintura para ter esse tempo com o Senhor. E eu queria te encorajar a não permitir que os afazeres domésticos, que a sua própria família, ou a sua própria vida, os seus interesses, te deixem longe do seu Pai, te deixem longe da fonte. Porque você pode ver, e é uma verdade, você é uma com Deus e outra pessoa totalmente diferente sem Deus. Quem é que aí na sua casa pode levantar a mão, não é? Nós somos uma quando nós estamos caminhando perto de Deus. E nós somos totalmente diferentes quando nós estamos longe. Você vai observar que quando você ouve alguma coisa triste de alguém, se você está no Senhor, você responde até diferente. Você fala: ah, não, mas... Você age até com misericórdia. Mas quando você está longe de Deus, você diz: mata ela, Senhor. E se você não diz para matar, você fala: não mata não, só aleja. Misericórdia. Você percebe como nós somos diferentes. E uma coisa que o Espírito Santo falou comigo essa semana foi assim: ó, aprenda a juntar as peças. Quantas mães aqui estão juntando peça pela casa, hein? Desafio a ensinar a filha a guardar brinquedo. Mas o Senhor, como a gente está nesse tempo de dedicação, esse altar chamado família, né? Que muitas mulheres
foram levadas de volta para sua casa, para consertar um altar que estava quebrado. Outro dia uma mulher me chamou no Instagram, quando eu posto eu respondo os direct, e ela me falou algo tão interessante. Ela disse: olha, minha filha sempre foi desobediente, rebelde. Eu vivia brigando com ela, tendo às vezes até que usar de palmadas na bunda, de palavras duras. E ela falou, eu trabalhava o dia todo, e aquela loucura. E ela falou, qual não é a minha surpresa? Que já faz um mês que eu estou em casa, e eu descobri uma filha doce, obediente, que só queria minha atenção, que só queria me ter por perto. E eu entendi que Deus levou muitas mulheres de volta para suas casas, para reconstruir um altar que estava quebrado. Talvez o seu altar público estava muito bonito, mas vazio do favor de Deus. Porque quando você vê um altar público, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, você pode ter certeza que essa pessoa tem um altar secreto com Ele. Aprenda a juntar as peças, aprenda a deixar Deus falar. Eu tenho aprendido isso nesses dias, que um versículo vem aqui, uma pessoa confirma lá, de repente eu estou dando banho na minha pequena, a palavra vem aqui, e essa palavra foi construindo, juntando as peças. Seja esperta, seja sábia, Deus está dando peças para nós. E nesse processo, você vai entender que você não tem tudo, você depende do outro, que vai trazer uma peça tão importante para você naquela hora. E entenda, Deus não dá tudo pronto, Ele vai entregando na medida que nós vamos entendendo. E eu quero acrescentar, obedecendo, na medida que nós somos guiados pelo Senhor. E eu creio que Deus está guardando você. Tem mulheres que estão me ouvindo, você está guardada. Deus está escondendo você para um tempo oportuno. E quando Deus nos esconde, Ele sabe o que Ele está fazendo. Tenha certeza de uma coisa: aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não tenha medo. Ainda que você não esteja vendo tudo, você pode confiar de que Deus está fazendo aquilo que é certo, aquilo que você precisa. Você vê um padrão, a natureza ela revela, né? A criação revela o Criador. E você vê um padrão na natureza que revela o Deus que nós temos. Outro dia, não tem muito a ver agora com o que eu vou falar, mas me lembrou, veio a lembrança. Eu ganhei uma orquídea muito linda. E essa orquídea ficou alguns dias bonita e tal, depois ela caiu todas as flores. E ela foi para a minha varanda, então ela passou por aquele processo de ficar só com os galhos. E aí nós começamos a cuidar dela, comecei a aprender como que cuida de orquídea e tudo. E essa orquídea floresceu nesse tempo. E foi lindo, assim, qual a minha surpresa quando eu vi aquela orquídea maravilhosa. E ela abriu num galho totalmente novo, flores lindas. E quando eu estava ali, assim, admirando a beleza daquela flor, o Senhor falou comigo, foi eu que fiz. E eu falei, que pai é esse? Eu falei, Deus, que Deus é esse que eu ainda não conheço tudo? Um Deus que coloca cor na orquídea. Você já viu o desenho da orquídea? Que desenha ela, que coloca aquelas folhas bem grossas ao redor dela. E foi debaixo dessa palavra, de entender que a criação revela o Criador, que você vai ver que tudo que é precioso está escondido. As pedras mais preciosas estão escondidas na terra. Você vai ver que aquilo que de mais valor está escondido. Já percebeu que às vezes as coisas perdem o valor porque todo mundo tem? Vocês lembram da moda daquele tênis? Agora eu não lembro. Um tênis que era bem grande, tal. Sneaker? Nike? Ai, gente. Sei lá, é o tênis. As universitárias, tem umas universitárias aqui. E eu lembro que foi tão difícil achar o meu número, quase ninguém tinha. E eu amei aquele tênis. Comprei, toda feliz, paguei uma fortuna naquilo. Passou um mês.
Mas todo mundo estava com aquele tênis. Eu falava, misericórdia. O tênis de repente perdeu o valor. De repente ficou tão sem graça. Eu falei, meu Deus, você percebe que aquilo que é valioso, aquilo que tem valor, é difícil para pegar. É dificuldade. E o Senhor, Ele tem os seus escondidos, aqueles que Deus escondeu para um tempo específico. Sabe, estar escondido talvez seja o lugar que Deus separou para você nesse tempo. Porque Jesus, Moisés, José, Esther e tantos outros homens e mulheres que a Bíblia revela, tiveram que ser escondidos para proteger o propósito. E quando eu vejo um homem e uma mulher escondido, eu conheço alguns que tem uma unção. Eu penso assim, tem um casal que eu conheço que eles estão escondidos. E eu penso assim, meu Deus, o dia que o Brasil descobrir quem eles são. E todas as vezes que eu tento expor eles, Deus fala comigo, não exponha as minhas joias preciosas antes do tempo. Eu ainda estou num processo e hoje eu vou falar sobre isso. Existe um porquê que Deus nos esconde. Existe um processo porque Ele nos coloca às vezes em lugares que nós não entendemos. Você é aprovado quando permite que Deus te esconda para um tempo oportuno. Ele esconde para um tempo. E eu queria abrir aqui. Quando Deus nos esconde, quando Deus esconde você, o que acontece? Por que Deus faz isso? Sabe, quando a palavra profética te encontra, quando Deus te pega de jeito, parece que o inimigo quer matar você, antes que você amadureça, ou que tenha completo entendimento do chamado. Sabe de uma coisa, gente? Eu tenho visto, e isso é desde a Bíblia, que muitos homens e mulheres de Deus, e muitos sonhos de Deus, quando nasciam, existia um inimigo do povo de Deus chamado Moloque. E Moloque era aquele que queria matar o início das coisas. É aquele, sabe quando você está num relacionamento novo, e aquele relacionamento ele é de Deus, algo novo se inicia na sua vida, um chamado, um projeto. Esse espírito vem com toda a força para tentar matar no começo. Por isso que os começos são tão difíceis. Nem vou falar do recomeço, mas os começos são difíceis. Você enfrenta várias coisas, você não sabe como vai ser. E esse espírito, esse Moloque, ele vinha para destruir o início das coisas. Eu quero te dar um alerta. Se você tem iniciado algo, guarde seu coração. Não conte para todo mundo. Talvez seja tempo de só você e o Senhor. E as pessoas da sua confiança fiquem sabendo, mas ninguém. Para que esse espírito não venha muitas vezes e mate algo ainda que é criança, que não pode se defender. Moloque é um espírito totalmente covarde. Porque ele vem matar aquilo que ainda não tem condições de se defender. Sabe? Às vezes nós iniciamos coisas em Deus que não podem se defender sozinhas ainda. Eu estava no carro conversando com o Telmo esses dias. E nós estávamos conversando sobre o início da Abba Pai. Toda essa situação fez a gente olhar para as nossas raízes. Gente, eu estou assim num mês, olhando as raízes do meu chamado. Quem viu lá, a live com o pastor Irineu Grubert, que foi um homem que há 16 anos atrás depositou uma palavra no meu espírito, que hoje a gente vê ela se cumprindo de uma forma tão real. Mas a gente começou a pensar no início da aba, do que Deus estava fazendo, e a gente lembrou da abinha. E a gente, quando lembra, a gente começa a chorar. Um pavilhão pequeno, o pessoal chama de abinha, porque era um lugar muito pequenininho, poucas pessoas. E a gente estava conjecturando, eu e ele. E eu falei, amor, se nós não fôssemos os pastores da igreja, e nós passássemos de carro na frente daquele pavilhão pequeno, talvez nós íamos dizer, tadinhos,
Coitados. De novo. Já não aprenderam que não deu certo uma vez. Que pena deles. E eu lembro que naquela época, Deus nos escondeu, para que nós não ouvíssemos nenhuma palavra de morte de Moloque, mas para que nós continuássemos confiando no Senhor. Sabe, a primeira coisa, o primeiro motivo, se você puder anotar, anote isso e leve para a sua vida. Essa palavra veio como um download do céu para mim. Um dos motivos que Deus nos esconde é para nos proteger. E essa proteção geralmente vem no início das coisas. No início. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo, lá no começo da Bíblia, capítulo 2. Nós já estamos em 3.300 mulheres. Deus, Ele é assim. Aqui, geralmente dava 2.500 mulheres. Mas Deus, Ele, parece que Ele usa aquele tempo difícil para fazer você alcançar muito mais. Receba essa palavra no teu espírito. Não reclame quando as coisas ficarem mais difíceis. Talvez é um salto que você tem que dar no espírito para alcançar aquilo que você nunca alcançaria. Deus não trabalha com a nossa mente naquilo que nós entendemos. Ele sempre vai nos impulsionar a ir além. Ele nos respeita, Ele desce, mas Ele não fica aqui. Ele sempre vai querer nos levantar. Você abriu aí? Olha a palavra. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um menino lindo e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. E quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. E a princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Uau! Nesse contexto, Faraó estava matando todos os meninos, todos os bebês. E quando aquela mulher gerou um filho, um homem, um lindo bebê, ela escondeu por 3 meses para protegê-lo. Talvez aquilo que Deus te deu vai nascer numa hora que você vai dizer: justo agora. Eu conheço mães que estão grávidas. Se você está grávida e você está desesperada porque o seu filho vai nascer nessa pandemia, deixa eu dizer, não existe melhor hora para o seu bebê nascer. O Senhor está cuidando de tudo. Você não precisa se preocupar. Ele está nascendo na hora certa. Moisés nasceu na hora certa e ele foi escondido. E 2 coisas muito pontuais acontecem no período de esconderijo para nos proteger. Ele nos esconde para nos proteger. Mas existem 2 coisas que Deus faz nesse contexto do esconderijo da proteção. Olha isso.
Deus nos apresenta pessoas que serão pontuais no nosso caminho nesse tempo. E em específico, 2 tipos de pessoas. Olha que interessante. Deus vai te esconder para que você não morra assim que você nasce, você é escondido. E então Ele coloca 2 tipos de pessoas nesse tempo na sua vida. As permanentes. Pessoas que estão no começo com você, que vão ficar com você até o fim. Elas estão no teu namoro, elas estão lá batendo palma quando você está desencalhado. Ela vai no seu casamento, ela é talvez a sua madrinha, o seu padrinho de casamento. Ela está lá quando o seu primeiro filho nasce. E ela está lá quando você dá uma desviada, você esquece, ela está lá, mas se você volta, ela também está lá. Ela está com você, não importa. Sabe por quê? Porque essas pessoas são colunas de Deus na sua vida. São pessoas que nasceram junto do seu chamado. São verdadeiros memoriais. Às vezes eu estou aqui, quando a gente podia estar todos juntos. E às vezes tu esquece do que você está vivendo. Você pensa assim, estou aqui nos Sisos. Meu Deus, nós estamos aqui. Meu Deus, o que o Senhor fez? Começa a cair a ficha. Deus, olha quem nós somos. Aí eu começo a olhar para o meu lado. Aqueles que estavam comigo quando eu estava perdida. Eu falo, como é que eles estão aqui? Eles conhecem o pior de mim. E Deus começa a falar, mas são verdadeiras colunas que eu coloquei. Não importa o tempo que você vai passar, eles estarão ali. Sabe quem é? A irmã de Moisés. Miriam, em todo o tempo que Moisés estava sendo conduzido, ela estava junto com Moisés. E Miriam ficou até o final. Dançou no deserto. Miriam viu tudo, viu as pragas, viu o desespero de Moisés. Mas nós também temos aqui a filha de Faraó, as pessoas temporais da nossa vida, que elas representam as estacas. Você já viu numa construção, quando você vai visitar uma construção, você vai ver muitas estacas espalhadas por todo lugar. Aquelas estacas são temporais, mas elas são preciosas para aquele tempo. Só que na hora que a obra fica pronta, elas são arrancadas. E talvez usadas para uma próxima obra. A princesa, a filha de Faraó, representa no esconderijo as pessoas temporais que passarão para a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, nos agarrar às estacas vai fazer nós perdermos o propósito. E fugir daquilo que Deus quer fazer. Às vezes eu vejo tanta pessoa agarrada nas estacas. Não combina nem com a sua vida hoje. São temporais. São específicas. Te tiram da água na hora certa. Mas não te dão destino. Reconheça isso no seu coração. Vai evitar muitas dores, muitas angústias. Talvez você está chorando por coisas que Deus falou. Ei, igual Samuel, filho. Saul já foi. Deixa eu te mostrar o novo que eu tenho para você. E outra coisa que acontece no período de proteção do esconderijo, nós vamos aprender. São os dias de treinamento. Nós vamos ser habilitados para o nosso chamado, para o nosso destino. Foi ali que Moisés aprendeu tudo sobre o Egito. Você não acha interessante que Deus vai esconder o menino que Faraó queria matar na casa de Faraó? Como é que eu escondo algo dentro do lugar que quer matar? Você não tenta entender Deus. Eu vi muitos homens e mulheres escondidos dentro da religião. Uma coisa que a religião faz, ela mata pessoas. Ela mata chamados. Mas tem muito Moisés que ainda é pequeno e precisa estar escondido dentro do palácio, dentro da religião. Porque se você tira ele desse lugar, ele pode morrer. Cuide bem das pessoas que você tem aberto os olhos. Talvez ele precise daquela cerca ao redor dele para que ele não morra. E mais do que isso,
Moisés foi totalmente habilitado com tudo que ele precisava para depois voltar amadurecido e cumprir o propósito de ser um libertador do Egito, do povo de Israel. E eu posso me lembrar do nosso primeiro pastoreio. Eu estou saudosista. Eu posso me lembrar da minha primeira reunião de mulheres lá numa cidadezinha a 30 quilômetros daqui, uma cidade interior. E eu posso me lembrar que eu ministrava e elas dormiam. Elas cochilavam na minha frente. Que não tinha favor de Deus. Que era tudo forçado, parecia. Que eu ia para lá só pela misericórdia. Dizia, Deus, para isso aqui não vai. Você já viu que quando você faz uma coisa, a coisa não anda. Era chato. Parece que não tinha propósito. E eu não sabia que Deus estava me treinando para um tempo. Essa cidadezinha, a 30 km, naquela época, gente, ninguém ia para lá. A gente estava escondido. E eu lembro que eu tinha recém me convertido, assim, tinha recém entregado a minha vida para o Senhor de todo o coração. Tudo que eu queria estar na minha galera, com os meus amigos, aqui em Criciúma. E Deus nos lança para um pastoreio, numa cidade da 30 km daqui, para que nós fôssemos, para que nós aprendêssemos. Eu digo que lá a gente tem egípcio enterrado, os nossos erros. Foi lá que Deus nos treinou. Então, quando Deus te esconde, não tenta sair do esconderijo. Porque existe proteção nesse lugar, da sua vida, dos começos. E o outro motivo que Deus nos esconde é para nos amadurecer. Às vezes, nós somos meninos demais para o nosso chamado e propósito. Então Deus precisa nos esconder para nos amadurecer. Eu vou falar de Moisés de novo. Moisés foi um homem que precisou ser escondido para amadurecer. E depois de 40 anos, ser construído o homem que ia libertar o povo de Israel do Egito. É engraçado que, igualmente Jesus, ele ficou escondido 30 anos da sua vida. Escondido. Teve aquela aparição com 12 anos que ele sumiu do pai e da mãe, que ele estava com os doutores. Eu acho interessante, até esses dias o Luiz Hermínio falou uma coisa que eu achei muito engraçada, e é uma verdade, o diabo não sabia quem era Jesus. Ele não sabia. E quando Jesus foi batizado, que aquela pombinha, veio, e uma voz veio do céu e falou, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O capeta assim, filho do Zezinho, por nada. Mas aí que é o filho do Zé e da Maria. Aquele lá que é carpinteiro, falou para os demônios, tá vendo? E nós achando que era um que estava lá. Jesus precisou ser escondido para que ele fosse preservado o propósito que havia nele. E um dos motivos que Deus nos esconde é para o amadurecimento. Você percebe que o tempo de esconderijo foi maior do que o tempo de exposição? O fundamento tem que ser proporcional àquilo que Deus vai fazer. Deus nos esconde para nos amadurecer. Moisés, quando ele cresceu, ele voltou para o palácio. E quando ele viu um egípcio sendo cruel com um hebreu, com um israelita, a Bíblia diz que ele se indignou tanto dentro dele, porque havia nele um chamado de libertador. Mas ele pega o chamado dele e age de uma forma totalmente contrária. Ele mata aquele egípcio. E ele consegue esconder aquele corpo na areia. Então ele foge de medo quando descobrem. Ele vai para um deserto ser moldado e amadurecido. Porque Moisés volta e obedece a tudo que Deus havia pedido para ele. Quantas coisas você já fez na imaturidade. Você até funcionou no seu chamado. Eu lembro de uma irmã, anos atrás, gente. Deus deu o dom para ela de cantar. Só que ela estava muito ferida, muito menina. Ela se feriu com alguém na igreja. E
então ela falou assim, eu vou sair dessa igreja. Você já viu? Quando a gente não resolve as coisas, a gente faz isso. Eu vou sair. E os pastores, mas por que você vai sair? Porque aquela irmã e aquelas coisas, né? Que não acontece em lugar nenhum, só aqui será que acontece essas coisas? Só em Criciúma. E aí ela fala assim, eu vou sair, mas me deixa cantar uma última canção. E ele falou, tadinho do pastor, precisava também ir para o deserto para amadurecer. Não, pode cantar. E ela cantou uma canção, olhando para a irmã aquela. Tentaram te matar, mas eu não sei. Não sei essa música, destruir, mas eu não sei. Uma música assim. Tentaram até contra a minha vida. Ela cantava olhando para a mulher. E eu entendo uma coisa. Quando você é chamado para fazer algo, mas você é imaturo, você machuca as pessoas. Você fere as pessoas. Quantas pessoas, na ânsia de acertar e de cumprir o seu chamado, feriram outras, machucaram outras, porque estavam no seu tempo errado, não tinham amadurecido. Então eu queria te encorajar. Talvez Deus está te escondendo, para além de te proteger, te amadurecer. Porque fazer a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. A Vitória tem 16 anos e ela quer dirigir já. Mãe, já tem 16. E eu digo, filha, é com 18. Ela vai tirar a carteira em nome de Jesus. Mas a coisa certa na hora errada é errado, porque se a polícia pega... Então Deus está te habilitando nesse tempo, habilitando a sua vida. E agora eu queria falar outra coisa. Quando Deus esconde os propósitos e projetos que Ele nos entregou. Primeiro Ele te esconde. Ele molda você, Ele te protege, Ele te amadurece. Mas tem muitas vezes que Deus nos entrega coisas que nós não podemos falar. E eu quero dizer que eu sou talvez a primeira a errar nisso. Eu fico tão empolgada quando Deus me entrega algo novo, que eu quero logo falar. E uma mãe que engravida, está com uma sementinha de 8 semanas. Gente, acho que é um grãozinho de arroz, nem isso. Se essa mãe de felicidade abre a barriga dela, tira e mostra. Olha ali, é bem pequenininho, mas dá para ver, ela mata. Acabou. Porque os projetos precisam ser gestados. Essa semana eu estava em crise com isso. Deus me deu alguns projetos e parece que eles não vão. Meu Deus, a culpa é minha. Comecei. Senhor. Aí você vê as pessoas indo. E eu ficando, eu falei, Deus, você colocou isso no meu coração e agora? Deus falou, você precisa entender que eu te dei sementes. E você precisa gestar elas para que elas possam nascer. Em Eclesiastes 3:1 diz assim, ó. Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. E Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Mas mesmo assim, com esse anseio, ele não consegue entender completamente os planos e a obra de Deus. Olha o que Deus disse. Que existe, eu já coloquei dentro de vocês um anseio por mim. Você não tem anseio por Deus. Às vezes você está no meio da correria. Se eu pudesse parar tudo agora e falar com Ele. E aí Deus está falando, eu sei que você tem esse anseio por mim, mas mesmo com esse anseio, você não entende a minha forma de agir. E eu tenho descoberto que nós precisamos nos render à forma dele agir, não a nossa. E nunca isso foi tão claro como esses dias. Em que eu achava que eu estaria num lugar hoje e não estou. Em que eu achava que eu estaria fazendo aquilo e não estou. Porque Ele tem a forma dele agir. Nós queremos expor, ver nascer. Mas eu ouço Deus falando,
tudo que nasce antes do tempo corre o risco de morrer. E se não morre, sobrevive com defeitos, com deficiências que não seriam necessárias. Daí eu entendo que eu preciso me submeter, aquietar a minha alma, enquanto o Espírito Santo gesta secretamente os seus sonhos. Todo homem que girou uma chave na sua geração, se você olhar aqui na Bíblia, você vai comprovar isso. Todo homem que girou uma chave na sua geração, demorou para ser gestado, veio de um ventre improvável. 2 contextos te abraçarão quando você for gerar algo para Deus. 2 coisas vão correr para você. Vem uma palavra e te joga e fala: eu coloquei isso, sopra sobre você. O Espírito Santo vem e sopra. Mas 2 coisas vão a esterilidade e a rivalidade vão querer correr para você quando você começa a gestar o que está no coração de Deus. A esterilidade vai falar das suas deficiências e improbabilidades. Você já viu que quando Deus te chama para fazer algo, quando vem um convite, a primeira coisa que você faz é olhar para você. Não, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho medo. Não, eu tenho vergonha. Não, chama outra pessoa. Não, eu não. Ou, essa pessoa está me convidando, ela não sabe quem eu sou por dentro. Eu não presto. Eu tenho esse tipo de sentimento. Eu tenho esse tipo de pensamento. Eu não venci aquela área ainda. Você vai olhar para a sua esterilidade, as suas deficiências. E rivalidade vai falar das pessoas ao seu redor que serão opositores do que Deus tem para a sua vida. Eu queria dizer que isso não existe, gente, mas existe. Eu queria dizer assim: olha, não existe isso, existe. A Bíblia não escondeu. A Bíblia não escondeu Eliabe de Davi e Saul. A Bíblia não escondeu Penina e Ana. A Bíblia não esconde. Olha bem, Samuel nasceu num contexto de esterilidade e rivalidade. Olha isso. Eucana era um homem que tinha 2 mulheres. Isso está em 1 Samuel, se você quiser ler em casa, a história. O nome delas eram Penina e Ana. E Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. E Penina provocava Ana com os filhos, provocava. E Ana se sentia menor, se sentia pequena, porque não conseguia gerar um filho. E sabe, Deus só queria um ventre dedicado. Sabe por quê? Porque Ana, ela faz uma coisa no auge do desespero dela. Ela fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu entrego ele ao Senhor. E era tudo que Deus queria ouvir. Coisa que Penina nunca falou. Penina sempre gerou para ela mesma, para ter... Como é que fala? Vamos lá. Fugiu. Munição. Penina gerava para ela mesma, para sua vaidade. Olha quantos filhos eu tenho. E Deus só estava procurando alguém que dissesse: o que o Senhor colocar em mim não é meu, é teu. E Deus só estava procurando um ventre que apontasse para Ele. E quando Ana diz assim: esse ventre é dedicado, ele é estéril, mas ele é teu. Aí Deus sopra na esterilidade. Existiam muitos ventres disponíveis para um homem, para Samuel, mas poucos entregues. Poucos sujeitos a níveis de renúncia desse tamanho. Olha o nível de renúncia, quem é mãe sabe. Olha, eu vou ter esse bebê, mas quando ele desmamar, eu vou entregar ele na casa do sacerdote. Eu penso quanto Ana não chorou quando deixou o menino lá. E a Bíblia diz que esse menino, Samuel,
Ele estabeleceu um rei segundo o coração de Deus. Ele quebrou um principado. Ele quebrou uma dinastia totalmente fora da vontade de Deus. E estabeleceu a vontade de Deus. Não é a quantidade, é o tanto que você se entrega. Deus já falou por meio de várias situações, que não importa o número, mas é a entrega. Não importa se o ventre já teve 50 filhos, pois Ele escolhe aquele ventre improvável e estéril para gerar os sonhos de Deus, aquilo que Ele queria fazer. Não é o número de seguidores, não é o tanto de pessoas que você junta, mas é o tanto que o seu ventre está disponível para entregar para Ele aquilo que você gerar. O tanto que você possa sair desse lugar de competitividade, de rivalidade, e entrar no lugar de entregar para Deus aquilo que é seu. E é tão interessante que a gente vê essa palavra esconder em várias histórias bíblicas, ela passeando. Você vê Maria que vai para a casa de Isabel e Maria se esconde junto com Isabel. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele não tem compromisso com o ministro, mas com o filho. E muitas vezes Deus perde o filho para não perder o ministro. Aliás, perde o ministro para não perder o filho. Quem sabe nesse tempo Deus arrancou tantas coisas de tantos, para dizer, olha o que sobrou, isso aqui é meu de verdade. Você é meu de verdade. E eu queria te encorajar nessa noite, a não fugir do lugar de esconderijo que Deus deu para você. Talvez você se sinta exatamente assim nesses dias de confinamento. Muitas pessoas ainda estão em casa. E Deus está falando para você, deixa eu esconder você para te proteger, para te amadurecer. Deixa eu trazer essa verdade sobre o seu coração. Tem muitas pessoas que estão feridas com a igreja. Feridas com relacionamentos interpessoais da igreja, com pessoas. Porque ainda você não consegue entender a forma de Deus agir. Tem pessoas que ficam desesperadas quando Deus parece que tira você do bando. Mas Ele te tira para tratar o seu coração. Eu estava outro dia aqui, resolvendo uma situação e olhando para essas cadeiras, eu pensei, uau, como vai ser lindo quando nós voltarmos para esse lugar. Eu não sei você, mas eu não sou mais a mesma. Tantas coisas mudaram aqui dentro. Nós cantamos tanto uma canção, né? Aquela, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, né? Cantamos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Aí tem uma parte dessa canção que fala, né? Troque as coisas de lugar, tem outra também, não é assim? Faz o que você quiser. Será? Você cantou isso. E Deus está falando, ei, eu estou colocando as coisas no meu lugar, eu estou em casa. Já viu quando o pai chega em casa, ele não coloca coisa em ordem? Ele começa a primeira coisa. É engraçado, olha só o que a autoridade faz, né? Nós, quando somos autoridades do nosso lar, quando você chega em casa, você abre a porta, você tem um olho biônico. Você vê o filho que está fazendo a coisa errada sem ter visto. Por que isso aqui está aqui? Você percebe, você já começa a organizar as coisas. Isso aqui vai para lá. Ei, desliga a TV, vai para o quarto, hora de dormir. Você começa a pôr em ordem. Sabe o que eu sinto? Que nós ficamos, né? Vem, essa casa é sua. Todo mundo cantando, eu sou, né, o pai da casa, então eu vou colocar as coisas em ordem outra vez. Você vai ficar escondido. Na hora de você ficar exposto aqui, eu quero esconder você.
E talvez Deus está movendo no seu coração para que você seja escondido para um tempo específico. Eu sei, eu falei com alguns homens e mulheres de Deus e eles falam a mesma coisa. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus que vão se revelar por esses dias. Pessoas totalmente escondidas, sem pedigree ministerial, sem ninguém famoso por trás. São pessoas que vão se levantar com a unção de Deus. São pessoas que vão rejeitar a armadura de Saul. Obrigada, valeu para você. Eu vou com aquilo que eu tenho. São pessoas que não vão se valer de métodos antigos de homens. Mas são homens e mulheres que vão se levantar na unção do Senhor. Sabe quem são eles? Estavam escondidos. Eu tenho nas minhas mãos um texto de aproximadamente 16 anos atrás, impresso. Achei ele nesses dias. Quantas coisas preciosas você achou nesses dias na sua casa, que você nem lembrava mais, por causa da correria. O nome desse texto, que marcou a minha vida, é Comando Delta Espiritual. Quem escreveu foi Rick Joyner. Está na internet isso aqui. Rick Joyner, um profeta dos anos 80, que se levantou. E ele começou a falar que ele recebeu essa visão no ano de 2002. E todo esse material fala de uma visão que ele teve dos nossos dias. E uma das coisas que ele falou, que nos últimos dias iam se levantar aqueles que estavam escondidos. E ele falou uma coisa que os Estados Unidos teve o comando Delta, que era um tipo de exército escondido, ninguém conhecia eles. Olha que forte isso. Nem algumas autoridades faziam noção que existia um exército escondido, mas totalmente preparado, habilmente preparado, habilitado para as piores guerras. Olha isso. E ele diz que os Estados Unidos não reconheciam oficialmente que o Comando Delta existia, embora alguns sabiam que era verdade. Só que na hora dos piores momentos, quem que eles chamavam? Comando Delta. E o Rick Joyner fala nessa profecia que nós vamos viver dias que existe um comando Delta espiritual. Homens e mulheres que não são conhecidos, que não são vistos nas plataformas. Homens e mulheres que a igreja olha e não reconhece, mas que é conhecido do céu, que é conhecido do Senhor. E eles se levantarão com uma autoridade jamais vista. Ontem, quando eu falo para você que Deus ele vai juntando, ontem eu recebi uma reportagem do nada, que uma das pedras mais preciosas, eu nem vou saber o nome dela, ela é mais preciosa, ela é raríssima, foi achada recentemente, uma jazida dela, um lugar que nunca se viu tanto. Na hora que eu olhei aquela reportagem, o Espírito falou comigo, o natural aponta para o espiritual. Eu estou abrindo jazidas de homens e mulheres escondidos em mim, de uma preciosidade, de uma autoridade jamais vista. Eles não temem o que os homens temem. Eles temem somente a Deus. E eles são totalmente guiados pelo Espírito de Deus. Foram homens e mulheres que foram escondidos, que não se corromperam com a vaidade, que não se corromperam com a exposição. Homens que não ficaram patrocinando no Instagram, por favor, mais seguidores. Homens que não ficaram dizendo, por favor, segue a minha página. Se você não me conhece ainda. Não, foram homens e mulheres que foram para o quarto serem conhecidos por Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Você pode ter milhões de seguidores, pessoas ao seu redor o tempo todo te bajulando, e a sua oração pode levantar morto, e a sua oração e a sua vida pode encher estádios, e você pode curar enfermos,
E talvez, naquele dia, Jesus olhar e dizer: eu não te conheço. Quem é você? Eu não te conheço. Você nunca ficou comigo. Não te conheço. Você não parou para ficar comigo. Quem é você? Você é conhecido dos homens, você não é conhecido de mim. Essa semana eu tive uma vontade de excluir Instagram. Uma vontade de voltar para a essência. Ser escondida. E ser conhecida dele. Sabe por quê? Você vai ver que vai chegar uma hora que a promessa, o ministério, pode ser o maior inimigo do seu crescimento com Deus. E talvez Deus vai ter que dizer: pega o teu Isaac, sobe um monte, porque você vai sacrificar ele para mim. A palavra que eu estou dando hoje não é para mulheres. Ai, você está ferida, Deus quer curar você. Não. É uma comida bem forte. É uma palavra bem forte para posicionar você. Deus não tem compromisso com o teu chilique, com o teu choro. Deus tem compromisso com o propósito dele na sua vida. E ainda que você chore, ele não vai desviar você por pena. Deus está chamando homens e mulheres escondidos. Quantos homens e mulheres que estão me ouvindo que estão escondidos? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. O Espírito Santo está muito forte, há um temor de Deus. Olha, nós podemos nos enganar outros, mas a gente nunca consegue enganar a Deus. Nunca. Ele está falando assim: para de querer ser conhecido dos homens. Se preocupe em ser conhecido por mim. Que eu te conheça, filho. Que naquele dia eu olhe assim para você: ah, você eu conheço. Você não realizou tantas coisas, né? Como aquele ali que eu não conheço. Mas eu te conheço. Você andava comigo. Quando eu mandava você se esconder, você se escondia. Você caminhava sobre a minha palavra. E eu estou aqui com o celular na mão. E tem algumas pessoas que o Espírito Santo me mostra, que estão voltando hoje para o Pai. Voltando hoje para esse lugar. Essa palavra tocou você. Você está aí dentro de você. Yes! Sabe para quem que eu estou falando? Para pessoas que têm dificuldade de se encaixar na igreja como ela é hoje. Você tem dificuldade de se encaixar no movimento gospel. Te dá nojo. A hipocrisia, a mentira, a troca de favores. Você que não se encaixa no sistema. Você se sente até assim: será que eu estou desviado? Deus está falando: ei, você está mais dentro do que você imagina. Não se encaixe. Jesus não se encaixou com os religiosos da época. Sabe o que Jesus está te chamando? Para um relacionamento íntimo com Ele forte. Ele quer te conhecer. E se você é essa pessoa, eu quero que você coloque uma mãozinha nos comentários, falando assim: eu estou voltando para esse lugar. Eu estou saindo dos homens, do que os homens pensam, do que os homens acham. E eu quero que você coloque as mãozinhas levantadas e nós vamos estar orando pela sua vida. Levante a sua mão, você que está correndo para esse lugar. Comece a levantar nos comentários. Se você estivesse aqui, eu sei que você correria para esse lugar aqui na frente, estaria buscando a Deus. Mas como nós não estamos fisicamente aqui, levante a sua mão. Comece a levantar a sua mão, dizendo: eu quero esse lugar, eu quero esse lugar, eu quero esse lugar, eu preciso desse lugar. Eu sinto que Deus está levando seu coração para aquele lugar correto. Eu sinto Deus atraindo seu coração para a essência. Tirando você dos números, da exposição. Tirando você desse lugar de rivalidade sem sentido. Tirando você desse lugar que você tem que mostrar algo que às vezes você nem é. Ele está te chamando para uma verdade.
Eu vejo muitas mulheres que Deus levantou você, mas o seu tempo é de ficar escondido. Deus quer te levar para o útero dele. Deus quer gerar você. Deus quer depositar sementes no seu coração, para que você geste no ambiente da oração, para que você o conheça. O Espírito Santo, Ele ama tanto você. Tem pessoas que estão me ouvindo, você não se sente amado. E você às vezes usa aquilo que você faz para conquistar valor. E o Senhor está falando: ei, eu não amo aquilo que você faz, eu amo quem você é. A sua essência está em quem você é. O Espírito Santo está aqui curando você. Em nome de Jesus, reposicionando você. Quantas pessoas estão sendo reposicionadas aqui? Você pode falar aqui nos comentários quantas pessoas sendo reposicionadas. Queria que você deixasse seus testemunhos depois. Nós queremos saber o que o Senhor tem feito. E eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, sobre cada pessoa, Deus, que ouviu essa transmissão e se colocou nesse lugar. E disse assim: Senhor, não mais eu, mas o Senhor. Não mais a minha vontade, mas a sua. Não mais os homens, mas o Senhor. Não mais ser conhecido na terra, mas ser conhecido no céu. Cumprir os teus propósitos, os teus sonhos, eis-me aqui. Você pode dizer: eis-me aqui, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não me encaixo nesse ambiente religioso, mas eu me encaixo contigo. Quando eu olho para você, Jesus, eu não tenho vontade de desistir, mas de prosseguir. Porque o Senhor é amoroso, o Senhor é lindo. O Espírito Santo está resgatando muitos homens e mulheres nessa noite. Você se sentia culpado, você está arrancando culpa do seu coração. Deixa Ele esconder você. Cada pessoa, cada mulher, cada homem, você pode levantar as mãos aonde você está, na sua casa. Levante as suas mãos. Comece a abençoar aí a sua casa onde você está. Talvez você esteja no seu trabalho, assistindo. Talvez você esteja no hospital, acamado. Talvez você esteja em lugares que você não deveria estar e essa palavra pegou você. Queria que você levantasse as mãos e Deus te achou nesse lugar. O Espírito Santo te achou nesse lugar. E Ele está te atraindo para esse lugar de verdade e propósito. Eu quero, para as pessoas que estão me ouvindo nos hospitais agora, eu quero liberar cura e restauração sobre você. Cura e restauração sobre a sua vida, sobre a sua família. As pessoas que estão me ouvindo dentro de casa, talvez seu marido te abandonou, ele te trocou por outra pessoa. Você está sozinha com os teus filhos. O Senhor é o teu marido, Ele não vai te deixar. Eu vejo uma onda do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, invadindo situações difíceis. Parece que eu vejo casas sendo inundadas desse amor, e Deus restaurando, curando você. O Senhor vai tocar no coração das crianças agora também. Tem crianças ouvindo. As crianças que estão aí, comecem a ser tocadas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo está marcando você. Você que é menina e menino, talvez você não entenda tudo, mas você está sendo marcado. Se você tem os seus filhos perto, coloque as mãos sobre os seus filhos. Comece a profetizar a vontade do Senhor sobre a vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui com força, trazendo cura e restauração aqui. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos porque existem coisas que só o Senhor faz, e é nelas que nós nos jogamos agora, Pai. Aquilo que só o Senhor pode fazer, que homem nenhum faz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como uma última palavra, enxuguei as suas lágrimas.
Preste atenção nas coisas que Deus falar para você nesses dias. Preste atenção naquilo que você veste, naquilo que você come. Tudo na sua vida tem um propósito. Lembra que eu falei? Aprenda a juntar as peças do Espírito Santo. Ele está falando com você. Às vezes você pensa, aquela amiga mandou aquela mensagem do nada. Não foi do nada. Hoje eu vim com uma camiseta. Eu fiz questão de vir com ela. Escrito, hope. Esperança. E hoje o que o Espírito Santo quis fazer na sua vida é isso. Esperança. Se vista com a mensagem que você carrega. Se vista com a mensagem que você carrega. Deixa o Espírito Santo inundar a sua vida. E mover até nas coisas mais simples. E você vai ver o que Ele pode fazer através da sua vida. Que haja esperança aí onde você está. Que a unção de Deus tome você. E eu creio que quem sabe daqui 15 dias a nossa reunião de mulheres esteja aqui com muitas mulheres. Quem sabe essa seja a última transmissão. Não é só online, porque a transmissão vai ter sempre. Mas sem presença de pessoas aqui, do povo. Ore por isso. Ore por esse tempo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amo cada uma de vocês. As 3.500 pessoas que estavam online com a gente. Que Deus invada a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Eu te abençoo.